eu posso falar assim o que aconteceu comigo. No meu caso também minha bolsa era Produza, né? Posso sim, porque eu acho que os nossos atendimentos foram bem diferentes, né? E é bom as pessoas saberem, né, que foi diferente, né? E até por falta mesmo de, acho que faltou um pouco mais assim de interesse da médica, porque é algo normal que acontece ali naquela maternidade, né? Gestantes chegarem naquelas condições. Então, assim, eu acho que faltou bastante interesse no seu caso, né? No meu caso, é um pouco diferente, porque eu tinha minha tia, né? Minha tia, minha irmã, ficava em cima, minha mãe, todo mundo ficava em cima. Aí vocês foram lesados porque, né, não conheciam uma pessoa, né? Mas eu acho que foi bem. A médica também que me atendeu foi muito diferente da sua. Porque, na verdade, uma atendeu e depois ela pediu a opinião de um médico mais experiente. Aí esse médico mais experiente até falou pra mim, ó, senta aí agora. Tava em pé, minha filha, Nossa, já tinha andado Goiânia e cidade vizinha. Tá autorizado, tá bom? Eu te falei que a gente tá juntas e vamos fazer justiça pelo bem, sim. Tá bom? Beijo. Ai, ai, ai. Tá aí os dois conversando. Cadê o Pia? Cadê meu Piazinho? Vamos dormir? Não, nós estamos fazendo baguncinha aqui. Seu filho tá falando que ele tá com fome. Oh, notou aqui? Ele tá dizendo que tá com fome. Você ouviu, pai? Tá com fome. Vai lá fazer um churrasco lá. Tô. Cadê o gurizão? É gurizão. Ó, gurizão do papai. A outra tá dormindo aqui, ó. Não, calteada. Aqui tá a nossa cama. Ai, ui, ui. Aqui tá a nossa cama. E aqui tá o colchão dela. Eu botei aqui do lado porque... Porque sim. Porque sim. Porque... Ah, meu tenzinho, cara. Olhei pros brinquedinhos dela ali no banheiro. Aí fiquei avaliando, porque toda vez que ela vai tomar banho, ela leva os brinquedinhos dela pro banheiro. Aí fiquei pensando, poxa, daqui uns dias não vai ter mais brinquedos espalhados na casa. Peraí, minha menina tá crescendo, Jesus. O mal sabe tudo, tá começando tudo de novo. Não, mas os brinquedos rosa espalhados na casa não vai ter mais. Ah não, tem que ser mais lindo do mundo. Vamos dormir agora, galera? É o jeito, né? Ah, boa noite pra todo mundo. Good night. Oi pessoal, hoje é dia 31 de outubro de 2020 e agora no dia 26 de outubro fez um ano que a gente foi internado, né? Onde começou a nossa luta pela vida do nosso Benjoca. Nesse ano a gente conversou com muitas pessoas sobre o que aconteceu e a gente foi orientado, né, e de certa forma assim, induzido a ficar em silêncio. Mas a gente acredita que chegou a hora de a gente contar a verdade. Esse silêncio, assim como a questão do luto parental, é uma coisa que sufoca, né? E chegou num ponto onde a gente precisa contar a verdade sobre o que realmente aconteceu no dia 26 de outubro de 2019. O que a gente quer com esse vídeo é quebrar o silêncio e ter visibilidade, não só no caso do nosso Benjamin, mas também no caso de tantos outros pais e mães que passam pelo que a gente passou e vai relatar aqui nesse vídeo. E muitos de vocês já conhecem muito sobre a nossa história e especificamente sobre a história do Benjoca, a nossa luta com o Benjoca. E a gente pede que vocês assistam esse vídeo com muita calma, né, com paciência, com muita atenção, porque a gente vai revelar detalhes que até então a gente não havia revelado nas postagens que a gente fez nos nossos perfis, nos Instagrams, no próprio canal do YouTube.
E ao final deste vídeo, a gente pede que vocês também compartilhem para nos ajudar a divulgar a história do nosso Benjoca e assim estar nos ajudando também a fazer justiça pelo nosso filho. Bom, então vamos lá, né? No dia 26 de outubro a gente deitou, era à noite já, né? Era a madrugada de 25 para 26 de outubro. No dia 25 eu completei 17 semanas de gestação. Toda sexta-feira a gente fechava uma semana. Tá, agora ia começar a sentir o neném mexer com mais frequência. A gente estava deitado e eu comecei a sentir uma dor muito forte. E aí eu fiquei assim, eu não sabia o que era aquilo, né? E aí a barriga contraía, a barriga enrijecia e doía bastante, uma dor que a gente traz pra frente. E eu falei com o Alexandre pra gente procurar um auxílio, né? E aí ele foi avisar minha mãe que a gente estava indo pra uma maternidade e me deu vontade de ir no banheiro. Aí uma vontade muito forte de fazer xixi e eu fui. Quando eu sentei no vaso eu senti um peso caindo da barriga. E aí eu comecei a sentir muita dor, a dor se intensificou e eu comecei a gritar desesperada. O Alexandre já desligou com a minha mãe e veio e eu tava desesperada, sentindo muita dor e segurando aqui embaixo. Eu não sabia o que era que tinha acontecido, mas eu tava com muito medo, né? O Alexandre, eu acho que se assustou bastante com isso também, porque eu gritava bastante. E eu sentia, eu coloquei o dedo assim pra ver o que era, e eu sentia uma coisa, sabe, tipo como se fosse uma bolha, uma coisa pegajosa, gelatinosa, né? Eu lembro que tu usou esse termo, uma coisa gelatinosa. E eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia, jamais eu poderia imaginar o que era. Eu cheguei até a pensar, meu Deus, ó, meu corpo tá caindo por dentro, tá soltando tudo por dentro, né? E aí o Alexandre desligou com a minha mãe e foi ligar pro SAMU. Aí nessa parte ele contou que eu tava num desespero. A princípio a gente iria pro hospital com o nosso próprio carro, né? Ela estava sentindo esse desconforto, estava numa situação relativamente estável, né? Lógico, alguma coisa não estava certa porque ela tinha essa dor. Mas a gente iria no nosso carro, né? Porém, no momento que isso aconteceu, que ela sentiu esse peso e essa dor aguda, ela começou a gritar aqui, né? Eu estava no telefone com minha sogra, eu desliguei na hora, e em questão de poucos segundos a gente decidiu acionar o SAMU, né? Para ela já ir numa ambulância, assistida por um paramédico, um médico ou algum profissional da área de saúde, né? E para no hospital eles já estarem esperando, para ela não precisar passar por uma sala de espera, por ordem de chegada, alguma coisa do tipo, né? E ao invés de dirigir, eu também poderia ajudar a ficar de olho nela e na Manuela, que também estava junto com a gente, né? A gente não ia mais ter a questão do tempo de deixar a Manuela com a minha sogra para então irmos até o hospital, né? A gente teve que fazer tudo muito rápido. Aí então a gente teve a decisão de ligar para o SAMU e passados quase 20 minutos após a gente solicitar a ambulância, eles informaram que tinham saído fazia 5 minutos. Então só aí já deu uns 20 minutos de espera, né? E passados mais uns 30 minutos, eles ainda não haviam chegado. Foi quando eu consegui entrar em contato novamente e eles me passaram o contato do motorista da ambulância. E foi então que, quando eu fiz contato com o motorista da ambulância, ele percebeu que ele estava no endereço errado, a 5 quilômetros de onde a gente mora. Então ele ainda teve mais o tempo para chegar até aqui, fazer esse trajeto, madrugada, chuva, uma condição bem complicada para dirigir, dado as condições do dia mesmo, chuva forte. Então, do nosso chamado até a chegada da ambulância aqui, se passou praticamente 1 hora. E a ambulância ela veio, ela não estava nem a 10 minutos daqui, no hospital de onde ela veio. Aí então, quando a ambulância chegou, né, a gente achou estranho o procedimento, que eles falaram que não pode descer maca para gestante,
Então a gente precisou, eu auxiliei ela a subir na ambulância, né? A ambulância a partir de trás bastante alta, naquela situação que ela já se encontrava, né? Segurando aquele peso que ela estava sentindo, teve que levantar a perna bastante alto, porque eu também fiquei com receio de pegá-la no colo e colocar para cima, talvez forçar alguma coisa, né? E a gente não recebeu essa instrução do profissional que nos deu esse primeiro atendimento, né? A mulher, ela simplesmente ficou olhando. Né? E então ela solicitou documentação, enquanto eu providenciei, ela te colocou, mandou deitar numa maca dentro da ambulância, né? Não, acabou não te prendendo em nada, não te colocando um cinto. Não, ela só nada falou, do deita tipo. aqui na maca. E aí eu deitei. E aí a gente terminou eu peguei os últimos documentos aqui, né? Porque na correria eu nem tinha separado nada, né? Imagina a situação, o pavor todo ali. A moça da ambulância até me perguntou, né, se a gente estava fazendo acompanhamento particular ou era público, né? Eu falei, não, particular. Ela, não, como somos do SAMU, nós vamos te levar para uma maternidade pública, tá? Eu falei, não, tudo bem. Me levando para algum lugar para eu ter um auxílio, para eu receber uma ajuda, ótimo. Independente de onde fizesse Independente. o tratamento, eles têm por procedimento padrão levar para uma maternidade pública daqui, né? E aí ela falou, a maternidade, a gente não vai falar o nome da maternidade, por enquanto não vamos, né, fazer essa exposição, ainda não é necessário, ainda não é o momento. Talvez em algum momento a gente apareça e fale o nome, talvez não. E fomos encaminhados. Ela não colocou um cinto em mim, eu não sei, eu nunca andei de ambulância antes, mas ela não me colocou um cinto, ela não ficou do nosso lado, ela simplesmente foi pro banco da frente e lá ela ficou. Eu estava sentado no banco lateral, né? Com o meu joelho fazendo pressão contra a maca que estava solta e segurando a Manu e com uma mão segurando ela. Mas chegando na maternidade, a gente passou novamente pela mesma situação. Ela não recebeu auxílio profissional para descer da ambulância, eu tive que auxiliá-la, né? Não podia descer maca, não teve uma cadeira de rodas à disposição dela, né? Ela simplesmente teve que ir, né, passinho, arrastando o pezinho, né? Mas pelo menos quando a gente chegou, aconteceu que de fato a gente tinha decidido aqui em casa, quando a gente optou por chamar o SAMU, né? Ela já estava sendo esperada. Bom, aí como já estavam me esperando, né, já estavam me aguardando, eu fui para uma salinha e tinha uma moça lá e ela fez umas perguntas para mim, né? Quanto tempo de gestação eu tava, o que tinha acontecido, se eu tava sentindo dor. Aí perguntou se eu tinha problema de pressão alta, minha idade, se eu já tinha tido outra gestação. Essas perguntas protocolares, né? Respondi tudo, ela, não, tá bom, pode voltar lá pra fora, a médica já vai te chamar. Aí eu voltei lá pra fora, dentro de alguns minutos a médica me chamou. Na verdade, a médica não, né? A pessoa, o ser humano, ela foi liberada para praticar a medicina, né? Exatamente. Mas a gente não vai chamar de médica, não. Aquela alguma coisa que tava lá para o atendimento. Eu entrei na sala, ela falou, pode ir pro banheiro trocar de roupa. Fui lá, troquei. Aí ela, agora pode deitar na maca. Tá, deitei, fui em direção à maca pra deitar. E como, né, gestante, a barriga já tava um pouquinho grande, e com essa questão desse peso, dessa alguma coisa que tinha caído, eu tentando segurar, foi bem complexo para eu subir na maca. Ela não me ajudou, ela não me ofereceu ajuda e nesse momento ela começou a gritar comigo. Ai menina, logo, não sei o que, sobe na maca logo. E aí o Alexandre não pôde entrar comigo. Eu tava lá sozinha e ela em pé do lado da maca. E quem já fez, né, consulta ginecológica sabe que não é simplesmente deitar numa cama e pronto. É um lugar que você deita até aqui a parte da cintura, mais ou menos, e as pernas ficam para cima. Então, bem complexo para uma gestante fazer isso. Aí eu tava tentando me ajeitar, sentindo bastante dor ainda, e ela gritava comigo, agiliza, agiliza! E aí eu falei, calma doutora, calma, eu tô deitando.
E ela continuava, vamos, nossa, anda logo. E aí eu pedi a calma pra ela, que tava complicado pra mim, até que eu consegui deitar. Levanta a perna. Aí eu fui e coloquei as pernas lá onde que tinha que colocar. Aí ela, agora levanta o vestido, não sei o que. Eu falei, calma, doutora. E eu tentando puxar o vestido, bem complicado, e ela tava super acelerada. Né? Ela porque queria terminar aquilo ali logo, ela queria acelerar o processo. O que aconteceu? Eu falei, eu não sei. Eu tava em casa e eu senti uma coisa, quando eu fui no banheiro, eu senti uma coisa pesada caindo. Ah, peraí que eu vou fazer o toque. Colocou lá a luva e foi fazer o toque. Mas ela não conseguiu finalizar o toque. Tem um negócio aqui que eu não sei o que é. Aí, o problema, né, depois eu fui descobrir, depois que a gente saiu do hospital, eu fui descobrir, nesse caso que eu cheguei no hospital, não pode fazer toque. Digamos assim, proibido fazer toque nesse caso. Porque se pega uma infecção, alguma coisa, não pode. E aí ela foi fazer o tal do toque e disse que não sabia o que era. Aí eu falei, tá, né, ali sem entender nada, tipo, tentando, sei lá, que ela me falasse o que estava acontecendo. Ela, agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer força pra gente ver o que tá acontecendo. E aí eu falei, tá, mas não vamos fazer um exame de imagem, uma ultrassonografia, alguma coisa assim? Não, vamos fazer aqui, não sei o que, pra ver o que vai sair. E aí eu, né, tipo, eu não queria fazer a força que ela tava falando pra eu fazer, porque na minha cabeça não era o procedimento. E aí ela começou a se alterar, porque eu não fazia a força que ela pediu pra eu fazer. E aí, nessa dela começar a se alterar, eu pedi pelo Alexandre, né, pedi pra ele entrar, e ela não falava nada. Ninguém falava sobre chamar o Alexandre. E aí, eu, desesperada, ali, sentindo muita dor, chorando, com medo, pedindo pelo Alexandre, não queria fazer a força, e ela começou a ficar irritada comigo. E nessa irritação dela, ela gritava cada vez mais comigo. E ela falava, faz força, menina, faz força! E eu me debatendo ali, né, tipo, como que eu posso dizer, como que eu posso usar a palavra? Um conflito. Sim, é um conflito, né? Tu não estava confortável com o que ela estava te mandando fazer, né? Isso. E eu nesse conflito ali, eu não queria fazer, né, acho que é coisa de mãe, nunca, né, a gente quer seguir o nosso pensamento. E aí ela cada vez mais irritada, e aí ela deu um berro lá uma hora, menina, faz força agora, porque se você não fizer força eu não vou te ajudar, eu não consigo te ajudar se você não fizer força. E aí ela tem que fazer força logo pra sair o que tem aí, se tiver alguma coisa viva, a gente vê o que faz. E aí assim, eu naquela, né, meu Deus, ela chamou meu filho de coisa, né, a gente não sabe como reagir nesse caso. E o Alexandre, no momento nenhum, entrou. E eu tava esperando ele entrar pra talvez a gente decidir juntos o que fazer, mas a médica não me deu essa oportunidade. E aí ela só gritava comigo, mandando eu fazer força, porque se tivesse alguma coisa viva pra ela fazer alguma coisa, que ela nunca tinha visto aquilo na vida dela, que ela não sabia o que estava acontecendo, e era isso que ela falava, não é coisa que eu tô tirando da minha cabeça. E tinha uma enfermeira lá e ela parada na frente, sem fazer nada, ela não foi chamar o Alexandre. Depois chegou uma outra enfermeira, acho que era enfermeira, não sei, chegou uma outra pessoa lá e me olhou naquela situação, colocou a mão na cintura, nossa, ela tá perdendo. Aí a médica, tá. E eu assim, né, sem saber o que era, tipo, escutei isso e chorando. E aí começou, parece que chegou mais gente, eu não lembro. Tinha algumas pessoas na sala. E até onde eu me recordo, né, dos exames com a Manu, era eu e o médico, apenas. Mas tinha mais gente lá do que a médica. E eu não queria fazer a tal da força, e ela gritava comigo, gritava, e nisso o Alexandre disse que uns 10 minutos,
Até que ela falando, né, que se eu não fizesse a tal da força, ela não me ajudaria. E aí, isso entrou na minha cabeça, pensei, se eu vim em busca de ajuda, e a pessoa que tá aqui pra me ajudar disse que se eu não fizer isso, eu não vou ter ajuda, então talvez é pra eu fazer mesmo, né? Se ela tá falando, então ela deve saber o que ela tá falando. Se a gente soubesse o que realmente precisava fazer, a gente estava em casa, a gente não teria ido em busca, né, de um auxílio profissional. Por que não digamos, Não faz sentido. Sim, não faz sentido não confiar e não seguir as orientações de um profissional que está ali na frente da gente, né? Que estudou e se especializou, né? E aí eu pensei, tá, eu infelizmente tenho que fazer a tal da força, né? Porque ela não vai me ajudar de forma nenhuma. E nesse período ela não pediu nenhum exame, ela em momento nenhum fez nem menção de pedir um exame de imagem. E aí eu fui e comecei a fazer força. E eu fazia tanta força, e quando eu fazia força eu sentia tanta dor, porque tava muito preso. Aquilo que tinha ali tava muito preso. Eu não sabia o que era, a médica também não sabia o que era. E aí não queria sair de jeito nenhum, e eu fazendo aquela força, e ela gritando comigo enquanto eu fazia força, e ela gritava, anda logo menina, agiliza, precisa terminar logo e não sei o que. E aí eu fiz, quando, sabe, veio aquele gás, assim, eu fiz a última força, que eu senti um negócio saindo. E aí veio um alívio na hora, saiu o líquido pra tudo quanto é lugar, explodiu o líquido na sala inteira. E aí nessa hora minha bolsa rompeu e saiu junto todo o líquido amniótico, né, que é necessário para o desenvolvimento do bebê. A minha bolsa estava intacta. Eu fiz tanta força que essa bolsa não estava fraca. Ela não estava fraca. Eu tenho certeza, ela estava muito forte. E eu tenho certeza que ela não ia estourar naturalmente com 17 semanas. Poderia ter estourado inclusive no toque que ela fez, Poderia. porque o toque, inclusive, ele não pode ser feito pela questão da infecção e também pelo risco de estourar a bolsa, quando tem esse caso da bolsa protusa, que é quando a bolsa desce para o canal, né? Isso tudo a gente descobriu através de muita pesquisa que a gente fez durante esse ano todo, né? A gente se aprofundou muito no assunto, né? E aí ela, depois de tudo isso que aconteceu, né, ela só falou, agora se levanta, limpa e pode sair que já a gente vai te instruir no que você precisa fazer. Não falou mais nada, não perguntou se eu tava com dor, não perguntou se eu tava bem, simplesmente mandou eu levantar e sair. Antes de eu me levantar e sair da sala, nesse período eu sempre estava chamando o Alexandre, nesses 10 minutos, e ele não foi comunicado em nenhum momento. Aí até que a enfermeira saiu da sala, no momento que a bolsa rompeu, ou um pouquinho antes, eu realmente não me recordo, e foi chamar o Alexandre. E aí, quando ele chegou, ela chegou junto com ele. Ai, não deu tempo. Mas nisso eu fiquei 10 minutos implorando pela presença do Alexandre. E não deu tempo. Mas o Alexandre, a médica me garantiu que ele estava do outro lado da porta. E ontem eu fiquei sabendo que ele não estava do outro lado da porta. Eu estava na recepção, na frente. antes da segurança. Não pude passar não tive a permissão da segurança para passar e entrar junto. E a médica falava, não, fica tranquila, ele tá aqui atrás da porta, pode ficar tranquila. E aí, mas essa distância que ele tava era, sei lá, uns 15, 20 metros. Tava pertinho, era só a menina ir lá e te chamar e pronto. Mas ela disse que não deu tempo. E aí o Alexandre veio, me ajudou a me limpar, me ajudou a me vestir e a gente saiu da sala. E sem entender o que estava acontecendo, né, uma moça veio, tirou sangue, aí outra veio, colocou soro. Agora você vai ficar no soro, tá? Porque você não tem líquido e não sei o que e tal, e me mandaram para uma salinha. Nessa salinha, o Alexandre já não pôde ficar mais comigo. Aí, quando eu entrei para essa sala, tinham 3 mulheres lá dentro, e aí tinha uma cama vazia. Nessa cama era para eu ficar. Fui para essa cama, me deitei, me deitei, e aí uma outra moça falou, nossa, mais um bebê morreu. E aí eu, como assim? Aí ela, moça,
todas nós que estamos aqui é porque perdemos nossos bebês. E aí eu pensei, nossa, então a médica deve ter entendido que eu perdi o meu bebê. Tá, ok. Aí eu tava ali esperando, ninguém veio me chamar, fiquei ali, eram 5 horas da manhã, até 7 ninguém apareceu. Até que 7 alguma coisa, entrou um médico, um outro médico, e como eu era novidade ali na sala, né? Ele perguntou qual era a causa do óbito fetal, né? Os termos dele. E eu falei, eu não sei se o neném tá vivo, eu não sei se tá morto, eu não sei o que aconteceu. Simplesmente me mandaram pra cá. Ah, mas você não fez nenhum exame de imagem? Não. Peraí que eu vou atrás de um exame de imagem pra você. Aí ele foi, no prazo 5 minutos, 10, eu não sei, eu perdi a noção do Foi super rápido. espaço do tempo. Que embora durante essa parte a gente não estava junto, né? A gente estava em contato pelo telefone, né? Aí logo depois me chamaram para fazer a ultrassonografia, eu fui para a sala da ultra e para minha grande surpresa o coração do Benjoca estava batendo e ele estava até taquicárdico, né? Por causa de toda essa emoção, toda essa tensão que tinha acabado de acontecer. Ele estava com 180 batimentos, né? E eu não me recordo o normal para um bebezinho em idade gestacional, mas 180 o médico disse que ele estava um pouquinho taquicárdico, mas que eu não precisava me preocupar porque ele estava saudável. Infelizmente eu não tinha nada de líquido, nada, zero, e eu teria que tomar muita água dali pra frente. E aí eu voltei e lá na sala, no quarto que eu tava, eu vi um bebezinho nascendo, morto. Tinha uma moça que estava gestante de 7 meses e o coração da nenenzinha dela parou e ela foi para maternidade. Ela até me pediu ajuda, né? Ela perguntou se eu conseguia andar e aí eu disse que sim. Ela pediu para eu chamar uma enfermeira, porque ela estava no banheiro, ela sentiu muita vontade de fazer xixi e correu pro banheiro e começou a sentir muita dor. Eu fui atrás de uma enfermeira, a enfermeira gritou comigo que eu não devia estar ali, que eu devia estar no quarto. Eu falei, mas moça, tem a menina lá grávida, ela tá sentindo muita dor, tá pedindo ajuda tem um tempão e ninguém aparece. Aí a menina gritou comigo, a enfermeira, mas você não deveria estar aqui, você tem que estar lá, ela só tá perdendo o neném dela tá morto, não sei o que, tá nascendo, volta pro seu quarto e fica lá. E aí eu fiquei assustada, eu sabia que o neném da moça estava morto, mas acho que ela não precisava ter falado dessa forma, né? E aí eu voltei pro quarto, e aí eu vi a nenenzinha dela nascendo morta na minha frente. A maca que eu tava era exatamente na frente da porta, exatamente na frente do vaso sanitário que ela tava sentada, e a nenenzinha dela nasceu ali. E assim, não era uma coisa que eu precisava presenciar naquele momento tão delicado que eu tava passando, né? Não tô dizendo que eu sou melhor que ela, que eu não devia estar ali, mas pra mim a situação era algo que eu não precisaria ter vivenciado, não precisaria ter visto. E depois eu descobri que eu fui colocada no lugar errado por uma outra enfermeira, porque eu tava com fome, isso era umas 8h30 da manhã. E aí eu pedi pro Alexandre entrar, o segurança deixou. E aí eu falei com ele, vai comprar alguma coisa pra comer e tal. E a gente tava ali conversando, chegou uma enfermeira e falou, olha, o café da manhã já foi servido. Você pode entrar aqui no quarto e comer. Não precisa trazer de fora porque não pode entrar. Eu falei, então tá bom. Aí ela, e você deveria estar sentada, que você não é a moça da bolsa que rompeu? Falei, sim, você deveria estar sentada ou deitada. E eu também não poderia estar ali, né? E você... Novamente me pediram pra sair. E aí você não pode ficar aqui, você vai ter que ir lá pra fora. Então tá bom. Aí eu fui pra onde ela pediu pra eu ir. Sentei no sofazinho lá, esperei liberar uma maca de uma gestante que tinha ido pra uma cesárea. Aí eu deitei na maca dela e enquanto eu tava ali deitada, veio uma outra enfermeira, vamos voltar lá pro seu quarto. Aí eu tava me ajeitando pra voltar pro quarto, a mesma enfermeira que me pediu pra entrar pro quarto falou, não, ela não vai sair daqui. Aí a enfermeira, vai porque ela tá com internação? Não,
porque a documentação dela tá lá pro outro quarto, uma coisa assim. E aí a enfermeira, não, ela não vai pra lá, ela tem que ficar aqui. Aí elas começaram esse bate e volta na minha frente. Não, ela tem que ir pra lá, não, ela tem que ficar aqui, ela tem que ir pra lá, ela tem que ficar aqui. Eu falei, tá, escuta, por que eu tenho que ficar aqui ou por que eu tenho que estar lá? Aí a menina, você tem que ir pra lá porque a sua documentação tá lá, sua internação tá lá. Seguinte, você tem que ficar aqui porque lá naquele quarto estão as gestantes de bebês que morreram. Então, lá é quarto de indução ao aborto. Todas elas que estão lá só estão esperando o remédio fazer efeito pro nenenzinho nascer. Aqui é indução de parto de bebês vivos. Como o seu bebê tá vivo, você não pode ficar lá, você tem que ficar aqui. Te colocaram lá no quarto errado. E falou assim, normal. Falei, tá bom então. E aí, ela me tratou assim, com super carinho, né? Cuidou, perguntava se eu tava com fome, perguntava se eu tava bem, se eu precisava ir no banheiro pra me ajudar e tal. E essa outra enfermeira que começou a discutir com ela, eu nunca mais vi. E a gestação só não foi interrompida naquele dia, naquele momento, justamente pelo fato de este outro médico, após a troca do plantão, ter aparecido e perguntado o que ela estava fazendo ali, o que havia acontecido. Né? Se não houvesse sido solicitado o exame, provavelmente a gestação já teria sido interrompida na hora, teriam dado a medicação para indução, né? E após o exame a gente foi chamado pelo médico, o médico conversou com nós dois. Só te cortando, eu teria recebido o remédio, né, da indução para induzir o parto com o Benjamin vivo, né, sem saber, porque a médica não pediu o exame, ninguém pediu nada. Então, o que a gente fala nesse momento, né? O Benjamin seria expelido vivo. Acho que Deus mandou esse médico lá e a gente descobriu. Eu não sei se a médica tinha deixado esse pedido de ultrassonografia feito para quando desse a primeira hora fazer e não me avisou. Eu não sei se foi esse médico que pediu, eu não sei se foi a enfermeira, mas quando esse médico apareceu, um tempinho depois eu fui fazer o exame. Aparentemente, não deixou, né? Aparentemente foi algo que partiu do próprio médico, né? A gente não tem essa certeza, mas dá a entender, né? Que foi ele. Que foi. E a conduta, então, totalmente contrária, né? O exame ele deveria ter sido pedido antes de qualquer coisa. Primeiro faz o exame, vê o que de fato está acontecendo, para então tomar uma atitude. Se então faz força, não faz nada, entra com medicação, né? E foi totalmente ao contrário, foi mais ou menos o seguinte: faz força primeiro, aconteça o que acontecer, depois a gente faz um exame para ver o que houve. Nas palavras da médica, faz força pra gente ver se tem alguma coisa viva, pra ver se dá pra fazer alguma coisa ainda. Ela falou isso. E então, após a realização do exame de imagem, a gente foi chamado pelo médico, né? E nós dois, né, no caso, conversamos com o médico, e o médico ele nos explicou como seria a gestação deste ponto para frente. Ele nos explicou que a gente deveria ficar no hospital permanentemente, né, que seria uma gestação complicada, de altíssimo risco tanto para o Benjoca quanto para ela, porque sem o líquido o desenvolvimento do bebê fica comprometido e para ela estaria suscetível a infecções, a diversas patologias que poderiam surgir, né? Ou seja, ela ficaria com a defesa muito baixa e o Benjoca também, né? E então foi nos explicado que sem o líquido também ela deveria fazer uma reposição de líquido intravenosa e beber muita água durante esse tempo, né? 4, 5, 6, 7 litros por dia, além do intravenoso. Quanto mais, melhor. E para ver se conseguiria reter algum líquido, ocorrer algum tipo de tamponamento, alguma coisa, né? E então, após essa conversa, que foi solicitada a internação, né? E a gente acabou indo para o quarto por volta de umas 13h30 da tarde, né?
Então a gente acabou chegando no quarto, a gente apagou, né, porque a gente estava acordado A noite toda. a noite toda, né? Então a gente tinha desde a manhã do dia anterior a gente estava acordado, né? Então foi algo cansativo não só pelo número de horas que a gente estava acordado, mas em função de tudo que aconteceu, né? Da forma como aconteceu, o nível de estresse, o trauma todo, né? E até esse momento a gente ainda não sabia o que exatamente tinha acontecido. E a gente só de fato foi saber o que aconteceu, começou a entender o que de fato aconteceu, A gravidade da situação. a gravidade toda da situação, quando a gente recebeu alta, que foram 3 dias após o nascimento e a morte do Benjoca. Ou seja, a gente só entendeu tudo que tinha acontecido depois que não tinha mais nada pra fazer, né? Sei lá. E não foi nenhum médico que nos alertou, não foi... Até porque ninguém sabia da conduta. Apenas a médica e uma enfermeira que estava lá, que ela viu, né, tudo que aconteceu. Essa mesma enfermeira que disse que não deu tempo, ela viu tudo acontecendo. Ela viu a gritaria, ela viu tudo. Somente as duas. E quando a gente saiu, a gente pediu para fazer uma visita para uma moça que estava internada na mesma ala que a gente, uns 2, 3 quartos à frente, porque ela estava passando pelo mesmo caso, né? Nos foi falado que ela internou antes da gente e ainda ficou um tempo após, né? E a gente foi conversar com ela, né? Nessa conversa a gente percebeu que ela deu entrada no hospital com a mesma situação, com o mesmo quadro, porém a abordagem e o procedimento foi totalmente diferente do que foi feito com a gente. Totalmente, assim. Totalmente. O dela foi da forma correta e o meu foi exclusivamente meu, né? O meu foi da forma mais despreparada, mais brutal que tinha, mais errada que tinha, mais agressiva que tinha. E o caso dela, o fechamento da história dela foi totalmente diferente do nosso, por causa da forma que ela foi atendida quando ela chegou. Eu até pedi para ela fazer um relato breve, que a gente conversa até hoje, né? Foi criada uma amizade, a gente tem muito carinho pela nenenzinha dela. Eu pedi para ela fazer um relato de como foi o procedimento que tiveram com ela quando ela chegou na maternidade, com o mesmo caso que eu. Em nenhum momento falaram da diferença do meu caso pro dela, que eu tinha a bolsa rota e ela tinha a bolsa protusa. Bolsa rota é quando a bolsa se rompe pro bebê nascer, né? Que era o meu caso. Só que eu tinha a bolsa rota prematura, extremamente prematura, com 17 semanas. O comum da bolsa se romper é de 37 semanas pra frente. A dela, a bolsa não rompeu. Aconteceu a mesma coisa que eu aqui em casa. Num belo dia, a bolsa dela desceu, aí ela foi pra maternidade, com ela o procedimento foi totalmente diferente. Comigo, a minha bolsa desceu, também tive a bolsa protusa, que é quando a bolsa cai e ela vai pro canal da vagina, fica ali. Ela fica presa, eu não sei explicar, eu vou tentar encontrar uma foto pra mostrar. E a médica dela não pediu pra ela fazer força, teve uma conduta diferente e a médica que me atendeu me obrigou a fazer força. Porque assim, eu fui literalmente obrigada a fazer isso. Aos berros, aos gritos e agiliza, anda logo, porque não sei o quê. A médica nitidamente queria ir embora, ela queria finalizar o plantão dela ali para ir para a casinha dela descansar feliz da vida. E eu estava ali naquele momento atrapalhando o descanso dela, atrapalhando a saída dela da maternidade. Então ela, vou fazer de qualquer jeito aqui. Foi o último atendimento antes da troca de plantão. Foi, então vou fazer aqui rápido de qualquer jeito, porque daí eu vou embora descansar minha cabeça no travesseiro. E a menina que eu tô atendendo aqui, sei lá, acontece o que acontecer com ela. Acontece o que acontecer com ela, eu perdi meu filho 3 semanas depois. Por causa de uma conduta totalmente errada que um
profissional que estudou para saber o que estava fazendo me disse que não sabia o que estava acontecendo. E decidiu brincar de ser Deus, decidiu tirar na sorte o que ia acontecer comigo. E nessa de brincar de ser Deus, hoje a gente está aqui há quase um ano da morte do nosso neném, né? E o Benjoca, ele foi muito sonhado. Eu acho que nesse caso a pessoa tem que ter um pouquinho mais de empatia, tem que ter um pouquinho mais de humanidade, né? Um pouquinho mais de carinho e amor com o próximo, porque se tratando da vida do outro, eu não posso agir de qualquer forma. E ela agiu da forma que ela achou que seria melhor. E o Benjoca, ele foi muito planejado, ele foi muito desejado, ele foi muito sonhado. E a gente ficava todos os meses, deu positivo, não deu positivo agora, não deu positivo agora. E até que veio o positivo e a gente ficou naquela euforia, naquela alegria, nosso sonho realizado, a gente começou a preparar tudo pro Benjoca chegar. Mas a gente se deparou com uma pessoa que não sabia que o Benjoca era sonhado. Uma pessoa que não participou do nosso sonho. A gente se deparou com uma pessoa que não participou do nosso amor. Foi uma pessoa que simplesmente queria descansar. E não somente uma pessoa que queria descansar, mas uma pessoa que também mentiu no prontuário médico. Após essa conversa, aliás, durante essa conversa com essa moça, né, que passou pela mesma situação, ela comentou com a gente sobre a possibilidade de a gente solicitar o prontuário médico, né, onde tem informação sobre cada comprimido que foi administrado. E a gente fez essa solicitação do prontuário, a qual o hospital iria nos entregar a cópia em alguns dias, porque é um prontuário de mais de 100 páginas, bastante extenso, mas a gente pôde dar uma breve lida no prontuário nessa ocasião, antes mesmo de sairmos do hospital. E nesse prontuário, a médica que fez esse primeiro atendimento afirma que ocorreu uma ruptura espontânea de membranas, né? Ela afirma que a bolsa simplesmente rompeu. Ela, em momento algum, ela relatou que solicitou um exame, né? Ela de fato não solicitou, mas ela também não relatou que ela orientou a paciente a expelir a coisa que estava ali, né? Então, já não fosse suficientemente grave tudo o que aconteceu, existe mais esse fator, né, que se no prontuário não tivesse essa informação mentirosa, o desfecho poderia ter sido diferente do ponto de vista do reconhecimento do caso, né? Mas, obviamente, a médica ela não quis construir uma prova contra si mesma, né? Então... Ela sabe. Exatamente. Ela sabe que não foi naturalmente, porque ela viu a quantidade de força que eu tive que fazer. Ela viu o tanto que eu tive que me esforçar para aquela coisa sair, né? Nas palavras dela, aquela coisa. Então, assim, não foi natural. Porque quando eu fazia a força, eu sentia que estava muito preso. E estava muito forte, né? Era uma... Não sei explicar. Eu simplesmente senti que estava muito forte, que estava muito resistente, que não era simplesmente fazer assim que ia estourar. Não era... Nossa, estourou. Se não tivesse, ela teria rompido essa bolsa no próprio toque. Sim. Se tivesse então, frágil. eu tive que fazer uma força muito grande, doeu bastante. Então a médica sabia que não foi uma ruptura natural de membrana. Não me recordo a palavra que ela utilizou. No prontuário ela deixou bem específico, uma ruptura espontânea. Isso. De membranas. Não foi espontâneo, porque assim, quando a gente força uma coisa, é porque não é espontâneo. Espontâneo. Sai daqui. Não, espontâneo é sem querer. Sai daqui!
sai daqui! Tipo, eu tô fazendo força, ele não quer sair daqui. Agora, espontâneo, ele levanta e sai. Não foi assim que aconteceu. Então, através desse vídeo, né, a gente está trazendo a verdade sobre tudo o que aconteceu. A gente deixa bem claro que em momento algum, nos relatos que a gente fez durante este ano, né, a gente não mentiu sobre nada que aconteceu. É tudo verdade. É tudo verdade. Porém, algumas coisas a gente havia, né, decidido não revelar, no sentido de nos preservar, até mesmo para a gente entender tudo o que estava acontecendo, e mais uma vez sob orientação de algumas pessoas, né, que procuramos advogados, conversamos com pessoas ligadas à medicina, psicologia e tudo mais. Algumas pessoas simplesmente falaram, fiquem em silêncio. Algumas pessoas nos orientaram, nos incentivaram, mas chega num ponto... Teve até uma pessoa que falou pra gente fazer um vídeo, pra gente externar isso. E a gente ficou avaliando essa questão nesse ano, né? Quem que a gente ia ouvir? Se a gente ia ouvir um profissional que falou pra gente não comentar, se a gente ia ouvir o profissional que falou pra gente comentar, o profissional que falou pra gente seguir o nosso coração. A gente ficou nesse eterno o que vamos fazer, sabe? A gente foi sendo sufocado por isso, porque a cada vez, a cada mês que se completava, né? 1 mês, 3 meses, 5 meses do nascimento e morte do Ben, a gente sempre tinha aquilo, né? Ele podia estar aqui. A gente segue contando, né? A gente segue... Hoje o Benjoca seria um bebê de 7 meses. E hoje a gente tem que conviver, né, com diariamente o Manu falando que queria que o irmão dela estivesse aqui, né, que ele estivesse vivo para ela brincar com ele. A gente também queria que ele estivesse aqui, mais do que tudo a gente queria que ele estivesse aqui. Hoje ela pede um maninho vivo, ela, mamãe, eu amo muito o Benjamin. Eu sinto muita saudade do meu irmão, mas eu ainda tenho um sonho de ter um irmão vivo. Mas depois de ter passado por tudo isso, eu não sei se a gente, pelo menos da minha parte, não sei se eu conseguiria enfrentar isso e ter aquele receio do e se, né? Eu não me vejo agora nesse momento podendo realizar esse sonho dela que foi tirado, né, de nós três de uma forma tão cruel. E a gente agradece a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e que pôde conhecer a verdade, né, que a gente ainda não havia revelado durante esse ano, né? E novamente a gente pede que vocês compartilhem este vídeo, que vocês comentem, para essa história se tornar conhecida. A gente precisa de visibilidade, porque não somente a gente será ajudado, né? Outras pessoas, infelizmente, já passaram por isso, no exato momento estão passando e, infelizmente, ainda outras pessoas vão passar. E muitas. Muitas, não são poucas, né? E o que a gente quer? Que esses supostos profissionais, eles pensem antes de agir, tomem a decisão com base nos conhecimentos que eles adquiriram e que provaram ter quando eles foram habilitados a praticar medicina. E se porventura o profissional não souber o que fazer, que peça uma segunda opinião, que pesquise o que fazer, que tome alguma atitude que não seja primeiro fazer para depois ver o que vai acontecer. Não. Peça um exame, sempre um exame antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, um exame de imagem para saber. Ela poderia ter pedido um exame para saber se o bebê estava bem, né? Eu estava grávida, tinha alguma coisa dentro de mim, nas palavras dela, né? Ela só não sabia se estava viva ou não, e simplesmente decidiu assim. Ela deveria ter pedido um exame antes de qualquer coisa.
Então, que seja compartilhado, que essa história se torne conhecida, né, para que médicos não façam mais esse tipo de coisa, porque a verdade é uma só. O nosso filho ele foi assassinado. Naquela madrugada, aquela pessoa que me atendeu, ela assinou a sentença de morte do nosso neném. O final poderia ser totalmente diferente, porque eu vi outras mulheres com o mesmo problema que eu, e os bebês hoje estão com meses. Eu vi outras mulheres que vieram antes, que o médico teve a conduta correta, o bebê tá com 3 anos. Muitas pessoas comentaram aqui no canal: aconteceu tal coisa comigo, não sei o que, e o médico cuidou de mim, e aconteceu parecido, a minha bolsa rompeu com 20 semanas, antes da hora, bem antes da hora, e eu fiquei em repouso absoluto, e o meu bebê hoje tem 2 anos, o meu filho tem 20 anos, o meu filho tem 15 anos, tem 30 anos. E a cada vez que eu via esse tipo de comentário aqui, eu pensava, não com inveja, mas eu pensava, por que com ele o médico agiu assim e comigo a médica agiu dessa forma? Por que, sabe, a gente fica tentando entender o motivo, por que ela agiu dessa forma? Para o maior número de pessoas ter conhecimento de que, infelizmente, médicos erram, né? Médicos têm condutas erradas, médicos cometem negligência. No nosso caso foi negligência, imprudência, violência obstétrica, são tantos termos. Infelizmente isso acontece dia após dia e a gente precisa parar com isso. A gente quer justiça, a gente quer que essa médica pare, a gente quer que o outro médico pare, que tantos médicos que fizeram isso parem. E se eles não pararem, pelo menos uma mãe precisa saber que o médico não pode agir do jeito que ele quiser. Vou fazer aqui e depois a gente vê. Se uma mãe assistir esse vídeo e ficar sabendo que ela, antes de qualquer procedimento, precisa ter um exame de imagem, já foi suficiente. A gente já sente que já salvou uma vida. E então foi isso que aconteceu. A gente externou isso tudo após avaliar muito durante esse ano. E chega num ponto que a gente não consegue mais segurar somente pra gente, né? Porque a verdade é uma só. O nosso filho ele foi assassinado. E a gente clama por justiça. A gente só quer justiça pelo bem, gente. A gente quer que a justiça seja feita de alguma forma, porque é necessário.